Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa reflexão litúrgica, nosso 33º domingo do tempo comum, ano A, São Mateus, nosso 52º encontro. A liturgia deste domingo, como também nós vimos no domingo passado, evoca o regresso do Senhor Jesus. Toda a história tende para a realização plena da salvação. Nos preparamos nestes domingos a terminar o ano litúrgico, o ano A de Mateus. A partir do primeiro domingo do Advento, estamos no ano B, ano de Marcos. A missão do ser humano é receber os talentos e fazê-los produzir. Viver a vida no dia a dia como filho e filha da luz. Numa vigilância constante, sóbrios, sem nos inebriar com tudo o que possa nos tirar do caminho para atingir nosso objetivo final. Tanto o homem quanto a mulher, no seu trabalho diário, encontram o sentido da vida. Nós devemos dar contas e prestar contas de nossas atividades. Devemos saber empregar nossos talentos, os talentos que são os tesouros inestimáveis que Deus nos dá, para que possamos frutificá-los. Deus nos dá segundo a nossa capacidade. A antífona de entrada é tirada de Jeremias, capítulo 29, do versículo de 11 a 12 e versículo 14. Jesus não é surdo às nossas invocações. Ele nos tira do nosso cativeiro, nos liberta por meio do seu Filho Jesus, amado. A Eucaristia é a participação de todos nós, que reunimos e celebramos a alegria da libertação realizada por meio de Jesus, o Filho amado. Meus pensamentos são de paz, e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei de escutar-vos, e vos trarei de vosso cativeiro de onde estiverdes. A primeira leitura é tirada do livro dos Provérbios, capítulo 31, versículo 10 a 13, versículo 19 a 20, versículo de 30 a 31. A leitura é o elogio à mulher forte, que trabalha, colabora com o marido, com a família, colabora com o marido que nela confia. A leitura quer enaltecer um exemplo, a tentação do ser humano de se julgar superior aos outros, ou até mais dignos de elogio divino, ou por razão de sua posição ou função da sociedade judaica daquele tempo, ou na igreja hoje, mostra que o ser humano não descobriu os verdadeiros valores de Deus. O exemplo aqui é da mulher, que com seu empenho, trabalho, dá alegria ao marido e à família. Ela é trabalhadora nos trabalhos manuais, ela exerce a caridade às necessidades, aos pobres. O seu encanto é sua vida, e que é louvada por Deus pela sua disposição. As mulheres valorosas, trabalhadoras, prestativas e atentas aos necessitados destacam o exemplo de quem não perde tempo na vida e está vigilante, ocupando o seu tempo sem perdê-lo. Nesta mulher não existe traços de preguiça. O salmo responsorial é o Salmo 127 e 128. O salmo canta a felicidade do lar. É um salmo do pré-exílio da Babilônia. O refrão é tirado do versículo 1a. Felizes os que temem o Senhor e trilham seus caminhos. Se a primeira leitura destaca a mulher, no salmo vem destacado o marido, o homem. É feliz o marido que teme o Senhor Deus e trilha os caminhos, os teus mandamentos, as leis, os mandamentos da aliança. É observante fiel aos mandamentos, caminhos de Deus. A primeira estrofe é tirada dos versículos 1 e 2. Se refere ao homem fiel
fiel à lei da aliança. O trabalhador que viverá do trabalho de sua mão e será feliz por trabalhar, ele verá os benefícios da sua fidelidade. A segunda estrofe é tirada do versículo 3 e refere a sua esposa, que é mãe, abençoada, e é o coração da casa, e os filhos que são frutos, que se reúnem em torno da mesa, um lar unido, jamais separado. A terceira estrofe é tirada dos versículos 4 e 5. O homem abençoado é, pois, aquele que teme o Senhor, e o próprio Senhor o abençoa desde Jerusalém, Sião, desde o templo, cada dia em que o homem vive. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo de 1 a 6. Agora Paulo refere à igreja, à comunidade de fé, e à consciência que a igreja tem sobre a vinda do Senhor. A imagem da vida inesperada é metáfora do ladrão, que vem na noite, a fim de surpreender. Não devemos estar alienados, achando que estamos em paz e segurança. Mas a vinda de Jesus virá como as dores da mulher no parto. Assim, diante da vida cristã, a igreja e seus membros devem ser filhos da luz e nunca das trevas. A igreja é sinal da luz e deve viver na luz, vencedor das trevas da noite, mas sempre da luz e do dia. A atitude de vida do cristão é constante vigilância. Os cristãos devem trabalhar, viver a vida em Cristo, sendo assim filhos da luz. É a exortação de Paulo. É na vigilância que a igreja se mantém na caminhada da história da salvação. Assim ninguém conhece, nem pode conhecer o dia da vinda do Senhor. É inútil tentar determinar a data, e se deve estar atento a qualquer pretensão humana de determinar o fim do mundo. A vinda do Senhor surpreenderá todos que vivem despreocupados, mas aqueles que estão atentos e vigilantes nada devem temer. É só lembrar que nesses dias onde tem tantas profecias de fim de mundo, destruição, acusação, desmoralização, tentando desmoralizar o Papa, tem tanta gente maléfica, que ficam fomentando essas coisas. Não devemos preocupar com essa questão da vinda do Senhor. Está nas mãos de Deus. Nós devemos trabalhar, viver a nossa vida, cumprir nossa obrigação, estarmos vigilantes, nada tememos, porque estamos na nossa caminhada. Não são esses anúncios terroristas, de terror, de pavor, que devem nortear a vida do cristão. É ter segurança, confiança em Deus. E toda a revelação está na Sagrada Escritura. Tudo que sai da Sagrada Escritura não é de Deus. Nenhuma revelação que não está na Escritura, nenhuma revelação, a revelação que não está na Sagrada Escritura não é de Deus, não vem de Deus. Então vamos ficar firmes trabalhando, é a nossa missão. Cada um de nós é chamado agora no Evangelho de São Mateus, capítulo 25, 14 a 30, a versão longa. Cada um de nós é chamado a empregar os talentos que recebemos. O talento no tempo de Jesus equivalia ao salário de uns 6.000 dias de trabalho, mais 16 anos, 666 dias. Um dia de trabalho equivale a uma moeda de prata. O talento corresponde a 6.000 moedas de prata. Até mesmo o empregado, servo que recebeu um só talento, recebeu uma enorme quantia. O sentido aqui é teológico, não monetário. Deus dá seus dons em abundância. É o tesouro incalculável que Deus distribui para cada um,
segundo sua capacidade. O fato de enterrar o talento, com a desculpa de não perdê-lo, não tomando nenhuma iniciativa, nem mesmo arriscando para tirar proveito do que recebeu, é ofender a Deus. Então não se deve enterrar o talento, porque isso é uma ofensa a Deus. Deus, ao confiar seus dons a nós, demonstra sua confiança na nossa capacidade de fazer frutificar os dons dados. Ao voltar, no sentido escatológico, o Senhor irá pedir contas a cada um de nós dos talentos recebidos. Devemos apresentar diante do Senhor de mãos cheias, produtivas, do trabalho e esforços realizados. Os talentos nos foram dados e nos será pedido o resultado dos dons dados. Ser fiel servidor de Deus é ser também discípulo fiel de Jesus Cristo. E devemos trabalhar para fazer crescer os talentos recebidos. O que Deus nos pede é muito pouco. Ele quer que sejamos fiéis. E a graça que Ele nos dá, os dons, nos faz viver o nosso chamado. Esse chamado, dessa graça que recebemos de graça, dom, mas devemos transformá-los no trabalho do dia a dia. Toda essa pregação de Jesus dirige a seus discípulos. São os discípulos destinatários desta palavra, discípulos apóstolos. Jesus não dirige essa palavra a todo o povo, mas somente aos discípulos. Os discípulos e os 12 devem estar atentos diante dos dons recebidos. Os discípulos que não se tornam prudentes, como as virgens prudentes, não entrarão para as núpcias com Jesus, o noivo. O discípulo que não produz os talentos recebidos, até os talentos que tem, lhe serão tirados. Os discípulos que nada fazem aos menores daqueles que pertencem a Jesus, e nem servem aqueles que pertencem a Jesus, serão chamados de maldito, cujo destino é o fogo eterno. Essas palavras são abertas a todos, mas também é um alerta para os discípulos e apóstolos. A antífona de comunhão é tirada do Salmo 72, 73, versículo 28. É um salmo do pós-exílio da Babilônia. É uma oração de esperança. Para mim, só há um bem. É estar com Deus, é colocar o meu refúgio no Senhor. A igreja comungante, ao receber Deus na Eucaristia, Jesus, Deus presente, corpo, sangue, alma e divindade, recita este versículo. Recebemos o único bem, o bem eterno, Jesus na Eucaristia, onde nós possuímos Deus em nós. Nos tornamos um sacrário vivo. E ali, nós devemos colocar em Jesus, Senhor, nosso único refúgio. Uma palavra de esperança, de confiança. Não preocupar com o fim, mas preocupar em trabalhar, exercer o nosso trabalho como a mulher da primeira leitura, como o homem da segunda leitura, como a igreja que deve ser filhos e filhas da luz, que devem viver na esperança, não no temor, no medo, e fazer com que os talentos recebidos por Deus sejam transformados, sejam multiplicados. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.